Depois de 3 anos, a raiva do rei Assuero sobre o episódio envolvendo Vasti já havia passado e ele começou a refletir sobre a decisão precipitada que havia tomado com relação a ela. Os servos do rei perceberam e lhe apresentaram uma solução: escolher uma substituta para a rainha Vasti. Vamos então para o segundo capítulo desta série para ver como se deu a escolha da nova rainha. A sugestão dos conselheiros era escolher as mulheres mais bonitas do reino, trazê-las para o harém do rei para que ele escolhesse a que mais lhe agradasse para ser a nova rainha. O rei gostou da ideia e o processo começou. Ali na cidadela de Suzã morava Mordecai, ou Mardoqueu, conforme a tradução. Ele era bisneto de Quis, pai do rei Saul, e pertencia então à tribo de Benjamim. Ele havia sido levado para a Pérsia em uma das levas de deportação em que os babilônios levaram o rei de Judá, Jeconias, também conhecido como Joaquim, quando conquistaram a terra de Judá. Mordecai vivia com sua prima, Hadassa, filha de Abiail, seu tio. Lembrando que ela atendia por 2 nomes. Hadassa era o seu nome hebraico e Ester era o seu nome persa. Desde a morte dos pais de Ester, Mordecai cuidava dela como uma filha. Ela era uma moça extremamente bela. O texto hebraico descreve Ester como sendo bela na forma e agradável de se olhar. Mordecai e Ester faziam parte da grande comunidade judaica que decidiu não voltar com Esdras para Jerusalém. Naqueles dias, a terra de Judá era considerada um lugar selvagem e atrasado. E apesar de a Babilônia ter transtornado a vida do povo de Judá, os persas se mostraram mais clementes com os estrangeiros e muitos judeus prosperaram lá. Quando saiu o decreto do rei para a escolha da nova rainha, Ester também foi levada para o palácio. Ao que parece, aquelas moças não foram levadas à força, mas todos sabiam que, se era uma ordem do rei, não havia outra opção senão obedecer. Aquelas moças passaram a fazer parte do harém do rei. E uma vez que estavam ali, elas pertenciam a ele e não poderiam mais se casar. E eu fico imaginando quantas daquelas moças lamentaram o fato de terem nascido belas. O antigo historiador judeu Flávio Joséfo registrou que foram selecionadas um total de 400 mulheres. Todas elas foram entregues aos cuidados do eunuco Hegai. Como nós já vimos, os eunucos eram homens castrados, parcial ou totalmente, e serviam ao reino de várias formas. No caso de Hegai, ele era o encarregado de supervisionar o harém do rei. Assim que conheceu Ester, Hegai se afeiçoou a ela, começou a tratá-la de uma forma especial, com mais regalias do que as outras moças. E nisso nós vemos o cumprimento do que está escrito no livro de Provérbios: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Todas as mulheres passaram por um tratamento de beleza de 1 ano, preparando-se para o rei. Esse tratamento incluía uma determinada dieta, aplicação de perfumes e cosméticos especiais e provavelmente instruções sobre as regras de etiqueta da corte. A Pérsia era um dos muitos países famosos por seus perfumes aromáticos e pela preparação de noivas, que incluía banhos ritualísticos, depilação de sobrancelhas, pintura de mãos e pés com rena, maquiagem facial e aplicações de uma pasta embelezadora em todo o corpo, destinada a clarear a cor da pele e remover manchas. Essas jovens estavam sendo treinadas para fazer apenas uma tarefa: satisfazer os desejos do rei. Aquela que lhe agradasse mais se tornaria sua esposa. Pela providência de Deus, Hegai mantinha seu foco em Ester, dando-lhe tratamento diferenciado. Mordecai havia dado uma ordem a Ester, que ela não revelasse de forma alguma que pertencia ao povo judeu.
É bem provável que essa atitude tenha sido motivada pelo desejo de preservar a própria segurança, mas Deus usou Mordecai e Ester para preservar todo o povo judeu. Normalmente, não há nenhuma boa razão para nós escondermos o fato de que somos cristãos. No entanto, devemos reconhecer que podem surgir situações em que Deus pode nos orientar a sermos reservados sobre nossa identidade cristã, não com o objetivo de ocultá-la de modo permanente, mas esperando o momento oportuno para revelá-la. Ao que parece, foi essa atitude que Mordecai achou mais adequada naquele momento, e Ester concordou. Depois de 12 meses de tratamento de beleza, a cada noite uma das moças era levada para o rei e pela manhã era mandada de volta para a casa das concubinas. As concubinas eram mulheres oficialmente reconhecidas como amantes do rei, que ficavam hospedadas separadamente no segundo harém e que tinham um status inferior ao da esposa principal ou das esposas do rei. A primeira noite de cada mulher com o rei era a sua iniciação como concubina. Para algumas, não haveria outra noite dessas, a não ser que o rei a chamasse. Se de fato foram selecionadas 400 moças, como registrou Flávio Joséfo, imagina-se que foi um processo um pouco longo. Enfim, chegou a vez de Ester ser levada ao rei, 4 anos depois dos acontecimentos relatados no capítulo 1. Era o mês de Tebete e o inverno estava bem rigoroso. Ela seguiu todas as instruções do eunuco Hegai. Ele conhecia os gostos do rei e, uma vez que já vinha favorecendo Ester, preparou tudo de acordo com as preferências reais. A incrível beleza natural de Ester dispensou os acessórios que foram necessários para outras mulheres. E a Bíblia diz que o rei amou Ester. Essa expressão não deve ser interpretada como um caso de paixão à primeira vista. Essa reação veio do Senhor Deus, que planejava colocar Ester no palácio real, onde ela poderia interceder pelo seu povo. Enfim, ela foi a escolhida como rainha no lugar de Vasti. O rei a coroou pessoalmente e declarou que ela era a nova rainha do império. Os reis persas aproveitavam todas as oportunidades para celebrar. Assuero convocou seus oficiais e ofereceu um grande banquete. Esse é o 4º banquete citado no livro. A generosidade do rei chegou até seus súditos mais comuns, pois ele proclamou um feriado nacional em todo o reino e distribuiu presentes ao povo. Assuero desejava que todos se alegrassem com a nova rainha. Essa sequência de eventos não foi uma mera coincidência. Não aconteceu por causa da beleza de Ester ou sua personalidade brilhante. Deus tinha um plano e Ester fazia parte dele. Mordecai tinha um cargo de honra e autoridade, pois estava assentado à porta do rei. No Oriente, naquela época, a porta era o equivalente aos tribunais de hoje em dia, o lugar onde eram realizadas as negociações oficiais mais importantes. Mordecai estava associado aos tomadores de decisão e homens de influência no reino. O rei Assuero desfrutava de autoridade, riqueza e prazeres praticamente ilimitados, mas isso não garantia a sua segurança pessoal. Em sua providência, Deus permitiu que Mordecai ficasse sabendo de uma conspiração para matá-lo, que envolvia 2 eunucos, Bigtan e Teres, que eram do corpo da guarda. Mordecai contou a trama para Ester, ela contou ao rei e os 2 eunucos foram enforcados. Alguns estudiosos concordam que a melhor tradução aqui seria que eles foram empalados, ou seja, a vítima era atravessada por uma estaca e deixada assim até morrer. Essa era uma das formas comuns de execução empregadas pelos persas. Mordecai não recebeu qualquer reconhecimento nem recompensa por descobrir a trama dos 2 eunucos. O rei apenas ordenou que tudo fosse registrado nas crônicas oficiais. Vemos aí, mais uma vez, a providência de Deus, pois no tempo certo, cerca de 4 anos depois, esse registro teria um papel importante no drama que se desenrolaria.
Com isso, nós aprendemos que nossas boas obras são como sementes plantadas pela fé, e nem sempre seus frutos aparecem de imediato. O tempo de Deus é sempre perfeito, e ele age de tal forma que nenhum gesto de bondade é desperdiçado. E no próximo capítulo, nós vamos ver como um homem perverso, que foi elevado a uma posição de autoridade, ficou tão orgulhoso que pensou que poderia vencer o povo de Deus. Não perca, é amanhã, aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.